A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, como tema, nós vamos falar sobre os verdadeiros adoradores. E a Bíblia, ela ensina e explica o que é o verdadeiro adorador. Então vamos ler lá na Palavra de Deus, no Evangelho de João, o capítulo 4, do 20 ao 24, nos diz sobre o que Jesus explicou sobre os verdadeiros adoradores, né? Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja, Magda, nós estamos vivendo, irmãos, dias em que as pessoas dizem que são adoradores. É a geração dos adoradores. Todo mundo diz que é adorador. O que você é? Eu sou um levita, eu sou um adorador. Mas vamos ver a definição bíblica para essa palavra adorar, né? A palavra adorar, irmãos, nós pegamos definições bíblicas para mostrar para os irmãos que nosso intuito aqui é ser bíblico para com os irmãos. A palavra adorar, ela quer dizer prostrar-se em homenagem, né? Prestar reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Essa palavra ela é usada para reverência a pessoas e seres de posição superior. Então veja bem, nós temos visto as pessoas tratarem Jesus, se referirem a ele, como se Jesus fosse o coleguinha do quarto, coleguinha de passeio, com uma intimidade que não é bíblica. Essa intimidade não é intimidade. Essa intimidade que eles dizem que têm e se referem a Jesus sem nenhum temor, sem nenhuma reverência, sem nenhum respeito a alguém superior, mostra a ausência de entendimento de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é aquele que ele diz supostamente que adora. Então já começa a jogar por terra essa irreverência que nós temos visto em algumas reuniões, rodopios, gritos, bagunça, não é? As pessoas elas berram, elas usam expressões mundanas, frenéticas, como se estivessem num show mundano, e dizem que aquilo ali é adoração. Vamos adorar. Adorar quem? Então, a própria definição de adorar é o que, irmãos? A palavra adorar, ela quer dizer prostrar-se. Prostrar-se, prestar homenagem, reverência a alguém em posição superior. Então, o primeiro entendimento que um adorador, ele tem, um verdadeiro adorador, ele tem que ter, é que ele vai prestar reverência, ele vai expressar o seu respeito a alguém de posição superior a ele, que é o Senhor Jesus, não é, Magda? É verdade, e uma coisa que tem que ficar bem claro, e é bem enfático aqui no versículo que nós estamos lendo, que essa adoração é a adoração respeitosa. É totalmente oposto do que nós temos visto, infelizmente, em muitos lugares, né? É uma animação, né? As pessoas balançando a cabeça, jogando o corpo para um lado para o outro, sapateando, pulando, com ritmos frenéticos, né? E isso não tem nada a ver com adoração. E essa geração atual de cristão, né, tem em muitos lugares tem esse comportamento, né, nos cultos, entende? Vai uma pessoa cantar, né, vai cantar uma música com ritmos mundanos e todos, né, ficam
balançando o corpo, dançando, se sacudindo. E ali percebe-se que não é uma adoração respeitosa, é uma animação, é uma agitação. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus está falando, né? Jesus está falando de adorar a Deus. É bem diferente do que nós vemos hoje em muitos lugares, em muitos cultos, infelizmente. No versículo 23, irmãos, diz assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa palavra verdadeiro, ela é o oposto do que é fictício, da imitação, do imaginário, do que é simulado. A palavra verdadeiro, ela quer dizer aquilo que é genuíno. Deu para você entender? Então, adorar é o que, irmão? Prestar reverência a um ser superior, de posição superior, de maneira genuína. Essa palavra verdadeiro, ela vem de uma raiz que quer dizer aquele que ama a verdade. Não é, Magda? O verdadeiro adorador, ele ama a verdade, né? Então, o verdadeiro adorador, ele não é levado pelo engano de pregadores, profetas, pessoas que se dizem, né, apóstolos, que são líderes, né, estão à frente de uma igreja, mas estão ensinando heresias, ensinando aquilo que não está na palavra. O verdadeiro adorador, ele ama a verdade, mas qual é a verdade? A verdade absoluta, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, se não está na palavra, não está na Bíblia, um ensinamento, algo que está sendo falado numa igreja ou em outra, o verdadeiro adorador vai identificar. Ele vai identificar, por quê? Porque ele ama a verdade. Ele é um verdadeiro adorador, porque ele está comprometido com a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. É porque nós vivemos numa época em que se relativiza a verdade, né? Então a pessoa diz assim, bom, muito bem, eu sou um verdadeiro adorador porque o que eu falo não está nada dissimulado, não é nada fictício, é genuíno, vem do meu coração. Mas ela vem de uma raiz que quer dizer o que ama a verdade. Mas qual verdade? A verdade absoluta, não a verdade relativa, irmãos. Mas o que é a verdade? O que é a verdade, Magda? Você anotou aí em João? João 17, o Evangelho de João, nós vamos ler lá. Em João 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual verdade? A sua verdade ou a minha verdade? Ou a verdade de Cristo? Então, essa palavra aqui, irmãos, verdade, é a verdade absoluta. Então, quando Deus está dizendo os verdadeiros adoradores, aquela pessoa que é genuína, aquela pessoa que ama a verdade no íntimo, qual verdade? É a palavra de Deus que é a verdade. Verdade. Conforme a irmã Magda leu aí em João. João 17. O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito, hein, Magda? Então, em espírito, né? Quando o Senhor Jesus fez essa afirmação, a gente precisa procurar entender o que Jesus estava querendo dizer, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Primeiro vamos ver aqui na palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 9. Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o primeiro, ou seja, a primeira característica do verdadeiro adorador é, ele adora em espírito. Em espírito quer dizer, se ele não tem o Espírito de Cristo, ele não é um verdadeiro adorador. Ele não é de Cristo, como a Bíblia afirma aqui. Esse tal não é dele.
Então, precisa se identificar dentro das igrejas de hoje, né, quem verdadeiramente se converteu a Cristo e tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito Santo, que a partir do momento em que ele aceita Cristo como Salvador, ele recebe o Espírito de Cristo, né? Então nós vamos ver isso mais adiante aqui em João 3:5. Então, em João 3, do versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui a Bíblia está nos mostrando mais um exemplo, né, do verdadeiro adorador. Ele adora em espírito. E espírito enfatiza o caráter e a natureza. Ou seja, quem tem o Espírito de Cristo, que nós acabamos de ler, quem tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele, né? Ele é de Cristo, porque ele tem o Espírito de Cristo. Então ele recebe uma natureza que vem de Deus, né? Se ele teve essa experiência de salvação, ele recebe o Espírito de Deus, né? A natureza que vem de Deus. Então ele tem um novo caráter e uma nova natureza, né? Os irmãos estão entendendo que a irmã Maria está querendo explicar, irmãos, que quando se fala em espírito e em verdade, está se falando de algo genuíno, né? Então a verdade, tal como ela é, aquele que ama a verdade, e aquele que ama a verdade, ele é aquele que tem o espírito, adorar a Deus em espírito, né? E aqui está enfatizando caráter e natureza. E a irmã Maida está explicando aqui o que é caráter e natureza. Se não houver uma mudança de natureza, porque se nós somos pecadores, nós, né, temos o velho homem, a pessoa que não teve um encontro com Jesus, ele é só o velho homem, não é? É só o velho homem. Que nova natureza é essa? Que caráter e que natureza é essa que Jesus está se referindo? Ué, adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar. Mas como que uma pessoa vai amar a verdade, vai amar a palavra de Deus, se ela não tiver uma mudança de caráter e natureza? Então, irmãos, o que é mudança de caráter e de natureza? Novo nascimento. É o que ela está lendo aqui. É o que Jesus explicou aqui. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a experiência de salvação, a experiência de novo nascimento, é quando a pessoa reconhece, né, que é um pecador e que precisa aceitar Cristo como Salvador. Ele verdadeiramente ele reconhece isso e crê que a salvação da alma dele é só por intermédio do sacrifício de Jesus. Aí ele então recebe uma nova natureza. Exatamente. Essa nova natureza, ele recebe uma natureza que vem de Deus. Se não, antes disso, ele é apenas uma natureza pecaminosa do velho homem. É um homem natural. Exatamente. É o que diz o versículo 24, né? Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, observe que espírito vem em primeiro lugar. Espírito, como que você vai amar a verdade tal como ela é, a verdade absoluta de Deus, se não houver uma mudança de natureza? Então, irmãos, veja o perigo, o que a igreja contemporânea faz. Ela pega as pessoas do mundo, artistas do mundo. É muito comum você ouvir, olha, determinada pessoa era cantor do mundo e agora vai gravar música gospel. Aí essas pessoas não tiveram uma experiência de novo nascimento. O que elas fazem? Elas ocupam os púlpitos, porque os pastores não estão preocupados com qualidade, com autenticidade, com louvor e adoração ao Senhor. Estão preocupados em apresentar simplesmente à plateia um show. Um show. É mais uma apresentação. Mais uma apresentação. Por isso que eles pagam por esses artistas. E é por isso que esses artistas estão ricos. Então o que acontece aqui, irmãos? Nós estamos falando à luz da Bíblia, né? A palavra adorar é expressar respeito, reverência a um ser de posição superior. E agora fala,
os verdadeiros adoradores. Quem são? Os autênticos adoradores. Os autênticos adoradores. Aqueles que verdadeiramente amam a verdade. Eles vão adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Essas adorações que estão por aí são adorações a Baal. São adorações ao inimigo de nossas almas. Não são adorações ao Deus vivo, ao Deus que ama a verdade, ao Deus que é a verdade e que exaltou a sua palavra, conforme o Salmo 138, versículo 2, acima do seu próprio nome. Deus ama a verdade no íntimo. Então, irmãos, como pode uma pessoa que ela não teve uma experiência real e genuína de salvação, ela querer adorar Deus? Isso é adoração a quem, irmãos? A Baal. Veja o que diz. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito. O que é espírito, irmãos? Aqui enfatiza caráter e natureza. E em verdade. Como posso eu amar a verdade no íntimo, como Deus ama? Como posso eu amar a verdade da palavra de Deus se eu não tive uma mudança de natureza? Se a minha natureza ainda é aquela natureza que cobiça contra a carne e a carne contra o espírito, conforme Gálatas capítulo 5, como é que eu vou adorar Deus em espírito e verdade? Como que as pessoas vão adorar Deus em espírito e verdade, irmãos? Veja a grande artimanha do inimigo. Tudo isso é comércio. Comércio para encher o bolso dessas pessoas de dinheiro e jamais o objetivo é adorar Deus. Né? Então o que diz aqui? Amar a Deus em espírito e verdade. E a irmã Magda está mostrando como é que se ama a Deus em espírito. Como que se louva a Deus, adora a Deus de maneira a ter um caráter mudado. Novo nascimento. É o novo nascimento. E outra coisa também que temos que enfatizar aqui, em espírito, né, nós vimos os exemplos da Bíblia, né, que é a pessoa que recebe o Espírito de Cristo, ela tem a experiência de salvação de novo nascimento, e em verdade. Qual verdade? A verdade como ela é, livre de paixão, de pretensão, de simulação, de falsidade e de engano. É essa a definição da palavra verdade. Verdade. Então, se você vê uma pessoa que se diz cristão, né, que ama Deus, que se diz adorador de Deus, e ele está com o comportamento, com a conduta, com o caráter totalmente oposto à verdade de Deus, aos padrões bíblicos, essa pessoa não é um verdadeiro adorador. Ele é um frequentador de igreja, entendeu? Ele é um religioso, né? É aquele que vai à igreja e chega lá, ele participa das campanhas, ele canta, né? Mas a essência dele não muda. Não mudou e não muda. Porque ele jamais vai ser um verdadeiro adorador. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito, recebe o Espírito de Cristo na hora da sua conversão. E em verdade, anda na verdade. Não apenas o irmão falar, eu sou crente, né? Mas o fruto. O Senhor Jesus advertiu lá em Mateus quando ele disse, pelo fruto se conhece a árvore. Você vai ver se ele é um verdadeiro adorador, se ele é um cristão genuíno, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pela sua mudança. Se não houver isso, não é verdadeiro adorador. Não é. E olha que o versículo 23, Magda, diz, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Isso. Essa palavra procurar, irmãos, quer dizer, olha, requerer, exigir enfaticamente, exigir algo de alguém. O que Deus exige dos seus adoradores? Quem são os adoradores? Aqueles que expressam reverência e respeito a um ser superior, que reconhecem a majestade de Deus, que reconhecem a posição do Senhor Jesus. O que ele requer? O que ele exige enfaticamente? Ele exige, ele não pede, ele exige. Porque o Pai procura, o Pai exige, o Pai, ele requer que tais pessoas o adorem assim.
Então, nós estamos dando para os irmãos aqui a explicação do que o Senhor Jesus estava falando para a mulher samaritana, que havia aquela guerra. Os samaritanos diziam que era em Samaria e os judeus diziam que era em Jerusalém. E o Senhor explica para ela qual é a característica do verdadeiro adorador. Ele teme a Deus, coisa que nenhum dos dois povos ali faziam. Era temer a Deus, reverenciar o Senhor. Expressar respeito, súplicas, reverência a um ser superior. Coisa que o Senhor Jesus chamou os doutores da lei de quê? De raça de víboras. Vós tendes por pai ao diabo. Aquela gente não tinha nenhum tipo de respeito e reverência a Deus. E agora ele diz, quem são os verdadeiros? Quem são os genuínos? Quem são aqueles que verdadeiramente amam a verdade absoluta, que é a minha palavra? Isso. Não a verdade segundo o homem, a verdade absoluta. A verdade, como você falou, Mayra, aquilo que é genuíno, aquilo que a pessoa ela experimentou, não algo dissimulado, não nenhuma imitação. Nenhuma imitação, né? Aqui é bem enfático isso quando fala de espírito, quando fala de mudança de natureza e caráter. Como que uma pessoa que não teve uma mudança de natureza e de caráter pode dizer que é um adorador? Se você não ama a verdade, se você não ama a palavra de Deus. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que se dizem adoradores e não suportam um estudo bíblico. Ficam inquietos, agitados. Não é verdade, Mari? É verdade. Ficam agitados, nervosos. Agora bota uma música para ele rodopiar, para ele rebolar, para ele, sabe, mexer com o corpo, ficar rodando dentro da igreja. A criatura fica ali o tempo que for necessário. Animação. Mas ele está adorando ao diabo, a si mesmo, as suas pretensões, as suas vaidades, mas jamais ele está adorando ao Senhor verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo. Não é, Magda? É verdade. Então, meus irmãos, é essa palavra que nós queremos deixar para os irmãos, a palavra que possa esclarecer aos irmãos como identificar o que é adoração de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo, quem é o adorador de verdade, quem é que Deus procura. Não vem com essa conversa de dizer que botou louvor na boca do ímpio, que Deus não quer ouvir do ímpio nenhum louvor e adoração. Deus exige, Deus requer e Deus procura. Quem, Magda? Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Que Deus possa abençoar o seu coração. É essa palavra que queremos deixar para os irmãos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus.